Em Josué, nós vemos que a obediência deles para Deus é que iria determinar a vitória final. Lembram-se? Circuncisão, santidade. E aí, Deus dá a Josué as instruções de como vencer. Lembram-se? Depois de ter descalçado, ter a noção de santidade, ter a noção de estar diante daquele que iria lhe guiar na batalha. Ele estava em aliança exclusiva com Deus, estava a andar em santidade, estavam consagrados a Deus e agora vai ser dada uma estratégia. E uma estratégia que vai ter várias fases. Deus nos quer dar a estratégia. Amém, irmãos? Deus quer nos dar a estratégia para nós vivermos em vitória. É Ele que nos tem que dar a estratégia. E sabem, essa estratégia de Jericó era uma estratégia que tinha vários momentos, vários pontos, várias ações a tomar. Quando nós vemos às vezes nos filmes aquele típico general com um mapa assim em cima da mesa, não é? E até às vezes umas maquetas muito trabalhadas, e agora avançamos por aqui, depois paramos, depois enviamos uma missiva e depois fazemos... É uma estratégia que tem várias fases. Então, ele vai começar a dizer, olha, primeiro vocês vão ter que marchar em silêncio com a arca do Senhor. E vão fazer isso durante 6 dias. Vão marchar de volta da cidade de Jericó. Silêncio. Só iriam tocar umas trompetas que Deus tinha tido mandado fazer a eles, não é? Mas eles teriam de estar calados, simplesmente a marchar. Tinha de haver uma persistência e uma confiança de que Deus sabia o que estava a fazer. Enquanto havia um silêncio, enquanto havia um não está a acontecer aparentemente nada, tinha de haver esse marchar em silêncio. Tinha de haver um não desistir. Eles não podiam fazer uma volta, eles não podiam fazer 2, eles não podiam fazer 3, nem 4, nem 5. Eles tinham que fazer estas primeiras 6 voltas. E não desistir no meio dessa estratégia, dessa fase. Porque se eu desisto no meio de uma fase, numa estratégia, eu não vou ter depois como avançar para a próxima fase da estratégia. Os irmãos estão a perceber o que eu estou a dizer? E por vezes Deus nos entrega a estratégia e não conseguimos seguir a estratégia. Porque desistimos, porque desanimamos. Mas o Senhor nos diz nesta manhã, não desanimes. Se estás na fase de marchar em silêncio, quando nada parece acontecer, não desanimes. Porque é parte da minha estratégia. Quando nós olhamos para aquele tempo, quando olhamos para aquele cenário, já viram, os de Jericó provavelmente olhavam para ali, mas esta gente está maluca da cabeça. As pessoas a dar voltas ali, a volta a dizer, nós temos muralhas, lá saber. Mas eles lá continuavam. Às vezes as pessoas olham para nós no mundo e dizem, esta pessoa está maluca da cabeça, tu estás assim tão calma, não fazes nada, não dizes nada, porque é uma fase para marchar em silêncio. Depois, no 7º dia, eles tinham que rodear 7 vezes, não é? E na última, aí sim, eles teriam, a ordem de Josué, teriam de gritar, porque o Senhor lhes entregaria a cidade. Ora, se eles gritar, mas o que é que nós vamos fazer aqui a gritar? O que é o grito vai fazer, não é? O que é o grito vai fazer? Esse grito era um grito de conquista, era um grito em fé. Era um grito sabendo que Deus iria fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas teriam de dar um passo de fé. E por vezes Deus permite e nos diz que nós temos que dar um passo de fé. Mesmo sem ver já o que vai acontecer. Diz a palavra de Deus, os irmãos conhecem sobejamente isto, não é? Que as muralhas, naquele momento que aconteceu, caíram. Miraculosamente.
as muralhas de Jericó. Muralhas que, se vão a pesquisar, irmãos, eram muralhas impossíveis de que isso acontecesse. As muralhas caíram por intervenção divina. Não me perguntem se houve um terremoto, se houve um sismo, se houve o que foi. Não sei. Eu sei é que Deus fez, e naquela hora, com que as muralhas caíssem e possibilitasse o saque daquela cidade. Então, a última parte, aí sim, eles tinham de entrar, segundo eles estavam na postura onde estavam, na posição onde estavam, eles tinham que entrar e saquear esse lugar. O lugar que lhe correspondia saquear. Teriam de lutar. E haverá momentos, irmãos, em que nós temos que lutar mesmo. Mas debaixo da direção de Deus. E não nas nossas capacidades. E com as armas que Deus nos dá. E naquela altura não eram grandes espingardas. Seja dito assim, não é? Porque grandes espingardas, nem espingardas havia, não é? Mas não eram grandes armas, mas eles entraram com aquilo que tinham. E Deus os abençoou e lhes deu uma vitória tremenda em Jericó. Com isso, abria essa possibilidade, abria essa porta de conquistar toda a terra prometida. Já falamos nisso, derrubando a primeira, derrubando Jericó, os cananeus enchiam-se de medo, porque sabiam que alguma coisa de sobrenatural iria acontecer, que afinal os seus deuses, os deuses sobre os quais eles baseavam a sua confiança, não tiveram o poder para os proteger daquele Deus, o Deus do povo de Israel. Então, se abrimos agora em Josué 6, no versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta. E dela nós falaremos em outra mensagem, se Deus quiser. E todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente, ok? Entrem, porque Deus vos deu a cidade, mas tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais, portanto, o povo. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. Tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, tanto bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, porque como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo que havia nela queimaram-no. Então, somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa do seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, pertencem ao Senhor. Não fiquem com nada, diz outras versões. Ninguém fique com nada, porque trairão condenação. Então nós vemos aqui que existiam coisas condenadas à destruição,
e coisas que deviam ser separadas e consagradas a Deus. 2 tipos de coisas. Esta era a ordem que Deus tinha dado a Josué. Ou seja, coisas que deviam deixar mesmo de existir e coisas que deviam de se lhe tirar o uso que se estava a dar para ganhar um novo uso. Consagradas ao tesouro da casa do Senhor. Usados no futuro em serviços a Deus. Em cerimônias de honra e adoração a Deus. Fosse uma coisa ou outra, irmãos, tudo, tanto queimar como mudar de uso, seria uma oferta ao Senhor como uma primícia daquela conquista, começando por Jericó. Essa ordem do Senhor a respeito de Jericó e dos seus despojos coloca a cidade e as suas riquezas como as primícias de Canaã. Nós vemos isso em Êxodo 23, 19. Não faz falta que vocês abram, irmãos, mas diz: as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor. Era lei entregar as primícias de qualquer conquista, de qualquer fruto, de qualquer benefício que Deus desse à pessoa. As primícias. E Jericó era a primícia daquela conquista toda que viria depois de todas as cidades cananeias. Ok, então coisas condenadas à destruição. Por quê? Por que que eles teriam de entrar numa cidade cheia de ouro, de prata e cheia de coisas boas? Porque não era só ouro e prata, havia muita coisa útil lá. Havia muita coisa boa lá. Por quê? Por que que teriam de condenar a destruição? Aquelas coisas que aparentemente eram boas para eles. Em Deuteronômio 20, nós vamos encontrar a resposta. Já Moisés tinha dito por que é que determinadas coisas teriam de ser condenadas à destruição. Não podiam ser permitidas dentro do povo do Senhor. Deuteronômio 20, versículo 10. Quando te aproximares de uma cidade para combater contra ela, Javé teu Deus a entregará nas tuas mãos e passarás a fio de espada todos os seus varões, mulheres, criadas e gado, tudo o que houver na cidade. Todos os seus despojos o has de tomar como espólio. Quanto às cidades destes povos que Javé teu Deus te dá em herança, não deixarás nada com vida, consagrá-lo-ás ao extermínio, que se chama Harém, que depois vamos ver um pouquinho mais. Hititas, amorreus, cananeus, ferizita, hivitas e jebuseus e todos os eus, não é? Como te manda Jeová teu Deus. Para quê? Por quê? Está aqui mais claro, não pode estar. Por quê? Para que não vos ensinem a imitar todas essas abominações que eles faziam em honra dos seus deuses, porque pecarias contra o Senhor, o vosso Deus. O mandato de Moisés, aliás, de Deus através de Moisés, era claro. Vocês não podem ficar com coisas que estão condenadas à destruição, nem podem se fazer com coisas que estão destinadas à consagração. Mas esta parte das coisas que estavam condenadas à destruição era porque Deus sabia que se eles ficassem com aquelas coisas, isto e aquelas pessoas também iriam guiá-los em adoração a outros deuses. Ora, em Cristo, todas as áreas que Satanás dominou na nossa vida, nós devemos eliminar as áreas de pecado que ele dominou na nossa vida. Eu não vi améns, mas eu acredito pela fé, e eu estou naquela fase que é pela fé. Grita pela fé, não é? Esta medida tão severa de matar todas as coisas vivas foi adoptada. Para quê? Para impedir que elementos alheios da cultura, da adoração dos cananeus, todas as práticas que tinham como base uma corrupção total diante de Deus, uma depravação total,
contaminassem Israel. Moisés já tinha dito que os cananeus les desviariam da santidade e da aliança exclusiva com o Senhor e, consequentemente, iriam levá-los à derrota. Iriam levá-los para longe de Deus. Iriam levá-los para longe da bênção de Deus. Porque Deus só quer o bem para nós, irmãos. Deus só quer o bem para nós. A palavra de Deus diz que Ele tem planos para nós de bem e não de mal. De bem. Por isso, quando Deus nos dá um mandamento, por detrás está o amor de Deus a proteger-nos. Em Cristo, nós somos advertidos pela palavra de que devemos eliminar completamente a influência de determinadas pessoas e coisas na nossa vida. Uau, Ana, isso é um discurso muito forte, não é? E agora virando para os jovens, com os quais o Senhor me deu o privilégio de trabalhar. Especialmente os adolescentes, quando a pressão de grupo, quando as pessoas que lhe rodeiam exercem uma pressão tão grande e quando as convicções ainda estão-se a formar. E eu quero te dizer nesta manhã que se tu, em um ato de fé, afastas a influência de pessoas e coisas que estão a te levar a pecar, o Senhor vai honrar isso. E aquelas pessoas e coisas que aparentemente tu achas que vais perder, Deus te vai devolver multiplicadamente. Deus te vai devolver muito mais do que aquilo que tu vais deixar por causa de amor à sua santidade, à sua consagração. Então, eles deviam de eliminar a influência. Cuidado, eu não estou a dizer que elimines pessoas, que deixes de amar as pessoas, ou que aborreças as pessoas. Tu tens que separar as pessoas daquilo que elas fazem. Percebem? Tu tens que olhar para o pecado. É claro que nós não nos agradamos com o pecado, porque procuramos também a santidade, porque Deus aborrece o pecado, mas nós temos que amar a pessoa. O que eu tenho de eliminar é o poder de elas me influenciarem. Perceberam? São coisas diferentes. Nós não vamos aqui agora passar a fio de espada os nossos amigos, pessoas todas, colegas de escola. Não é isso, entendem? Simbolicamente, o que significa é nós tirarmos-nos de debaixo da influência. Porque elas nos vão levar longe da santidade, que é o nosso alvo principal. Então, reparem, Deus foi radical aqui. E estes textos normalmente são alvo de ataque por muitas pessoas que apelidam Deus de genocida, de tipo holocausto. Irmãos, a Bíblia tem que ser compreendida no seu contexto cultural. Tudo isto está completamente contextualizado naquela época. Não havia como dar volta. Não havia. O que devemos exterminar, matar, destruir é toda a influência que possa nos causar. E isso, por vezes, implica cortar relacionamentos, é verdade? Mas está claro na sua palavra que devemos fazer. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse-lhe, em 2 de Timóteo 3, 1:7, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E se estamos a viver tempos trabalhosos, irmãos? Por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E atenção, que tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. E qual é a ordem que nós encontramos aqui de Paulo a Timóteo? É que esta última frase, muitas vezes a deixamos de lado. O que é que diz, irmãos, ali? Destes
Destes, há esperança para eles? Claro que há. Oh, Ana, mas estás a dizer para afastar, há esperança que eles vão... Não estou a dizer que não pregas, eu não estou a dizer que não transmites. Mas este afastar significa não andar com eles, não andar como eles, não deixar que eles influenciem o nosso caminhar. Destes, afaste-te. É que nós às vezes queremos ser mais bonzinhos do que Deus, no sentido. Nós às vezes, não, mas nós temos que andar com... Claro que temos no nosso dia a dia. Tu não vives numa bolha, tu vives na escola, tu vives no emprego, tu vives com as pessoas. E estas pessoas, muitas delas são assim. Não, aqui em Portugal não há. Isso é só Estados Unidos, sei lá, na China, mas aqui não. Nos últimos tempos isto está a acontecer e temos uma clara ordem do Senhor. Então, as coisas separadas e consagradas. No versículo 19 nós vemos toda a prata, todo o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. É o que a expressão, eles chamavam de herén, não é? Pelo fato de separar, subtrair algo ao uso profano, reservado, para depois ser sagrado. E voltando, consagrando a Deus, de modo que já não podia mais ser resgatado para uso profano. É um sim, e eu quero. Nós acabamos como do casamento, não é? Sim, eu quero. E é mesmo, porque é uma aliança. Nós acabamos de ouvir a bocadinho a Andresa dizer, eu já, do gênero, já não volto para trás. Nada mais me podia tirar de lá. Já não há volta para trás. Que nos diz Romanos 12:1? Nos diz que nós devemos entregar o nosso corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por nós, para que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é uma versão mais livre, irmãos. E essa é a verdadeira forma de adorá-lo. É entregar tudo o que somos. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, diz Romanos 6:12. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal ou da injustiça para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus. Pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. Diz Romanos 6:12, 13. Nós estamos falando agora, mas não só do corpo físico, mas tudo aquilo que nós somos, talentos, dons que Deus nos deu, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos dentro da nossa essência, tudo devemos consagrar completamente ao Senhor, porque foi Ele que nos tirou da morte espiritual e nos deu vida, e vida com abundância, não só no século presente, não só aqui, mas pela eternidade. Tudo devemos consagrar ao Senhor. Então, aparentemente, todos obedeceram. Entraram, conquistaram, exterminaram tudo. E separaram a prata, o ouro, o ferro e levaram até Josué, até o tesouro do Senhor. Que naquela altura era uma coisa menos formal, não é? Porque sabemos que era o tabernáculo, mas levaram e entregaram para serem consagrados ao serviço de Deus. Mas, o que aconteceu? Houve alguém, Acã, da tribo de Judá, que decidiu que iria continuar a dar um uso profano ao que tinha retido. Decidiu desobedecer, mas pensou que poderia continuar no meio do povo de Deus, beneficiando-se da bênção de estar ali no meio do povo e tal. Foi enganado para pensar que estaria seguro na mesma, porque estava no meio do povo de Deus. Há pessoas que pensam que por viver no meio de santos
se tornam santos. E aqui, santos, estamos a falar de separação, ok? Não de perfeição. Porque aqui ninguém é perfeito, irmãos. A começar por mim. Mas não é por viver no meio de pessoas consagradas que tu te vais voltar consagrada ou consagrado. É um ato pessoal, uma decisão pessoal. O título que dei à mensagem é guardai-vos das coisas, guardai-vos. É algo que nós temos que fazer, guardai-vos. Não é o teu marido que te vai guardar, não é a tua esposa que te vai guardar, não é o teu pastor que te vai guardar, não é o teu líder de jovens que te vai guardar, não é o teu professor de escola dominical que te vai guardar. Somos nós que nós temos que guardar. Guardai-vos. Guardai-vos. É uma decisão nossa que temos que tomar. Ok, passam alguns dias, nada acontece. Na boa, Acã estava na boa. Tinha levado essas coisas todas que ele tinha retido, tinha levado para a sua casa e com certeza que a sua família conhecia daquilo. E vamos ver o porquê. Depois de enviar espias à cidade de Ai, que era a próxima cidade que vinha, que era uma cidadezinha, uma coisa mais... Nada a ver com Jericó. Era a próxima batalha a travar. Como povo. E aparentemente eles, esta gente, eles foram lá e disseram, não vale a pena levar os homens todos, porque a cidade é tão pequenita, para que é que vais cansá-los? Leva só uns poucos, leva só 1.000, 2.000, Josué mandou 3.000. Foram para lá, e o que é que aconteceu? Que diz que quando chegaram lá, os cidadãos de Ai venceram-nos. Eles saíram a correr, deram as costas ao inimigo e mataram 36. E foi na misericórdia de Deus, morreram só 36, mas morreram 36 guerreiros mesmo. Gente de guerra. O que aconteceu? Eles começaram a ficar, mas o que é que se passa? Então, mas Jericó, que era tão grande, o Senhor nos deu uma vitória tão grande. Às vezes dizemos, nós temos uma vitória tão grande na nossa vida que o Senhor nos deu ali no ano 1954. E agora? Por que eu estou a ser derribado? Por que eu estou a ser derrotado nesta? Não entendo. O mesmo Deus era no 1954 e é agora. E confessamos, é o mesmo Deus, mas nós é que não somos. Se calhar. Então, depois desta derrota, no versículo 7:5 diz que o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Vem o pânico, vem a ansiedade, vem o começar a duvidar de Deus. E diz que Josué fica admirado com a derrota e diz, como é possível? Rasga as suas vestes, se lançou com o rosto em terra e começa a lamentar-se e a questionar. Então, mas Deus, o que é que se passa? Mais valia não teres deixado que viéssemos... Parecia já a conversa de alguém, não é? Que a gente já conhece. Mas nem valia a pena. Então, Deus, que vão dizer os outros? Que vão dizer os povos? Eles vão cair agora todos em cima de nós? Provavelmente dirão, olha, foi um golpe de sorte com Jericó. Com Ai lhes aconteceu isso. Ai vão dizer eles que agora vamos cair-lhes em cima. Foi o que Josué pensou. Mas Deus fala com ele. E ele diz, estás aí a fazer o quê? Tu já não tens experiência? Tu já não tens prática? Tu já não sabes, debaixo da liderança de Moisés, que quando houve uma derrota, não tinha a ver comigo, tinha a ver com vocês. Então ele fala com ele e alerta de que tinha havido desobediência. Josué 7:1 diz, prevaricaram os filhos de Israel. O que significa esta palavra? Faltaram ao seu dever, transgrediram as minhas ordens. E não diz um dos filhos de Israel. Reparem como Deus trata, porque Deus tratava o povo como um todo, como uma nação, não é? O pecado de Acã iria afetar todo o povo inteiro, de maneira que morreram pais de famílias por causa do erro de um só homem. Nos faz que pensar. Claro que Deus nos trata da mesma maneira, num sentido, não é? Não podemos aplicar literalmente a mesma coisa. Mas o que nós sabemos é que
o apóstolo Paulo nos fala de que nós somos um corpo, que Jesus Cristo é a cabeça. E nós, igreja, somos o corpo de Cristo. Certo? E quando um membro se dói, quando um membro está mal, diz que todo o corpo... Se eu tenho o meu pé a doer, dificilmente vou conseguir andar. Nós, como igreja, irmãos, que potencial que a gente tem quando estamos consagrados ao Senhor, vivendo em santidade, procurando continuamente o seu rosto e abandonando todos os maus caminhos na nossa vida. Que potencial que a gente tem como igreja, irmãos. E por vezes não vivemos isto, sabem por quê? Porque nós estamos assim, irmãos. Olha, irmãos, esta semana eu lhe disse ao Paulo, ao meu marido, olha, já tens mensagem? Tenho, mas não quero pregá-la. Acho que vou saltar diretamente para Raab, porque esta parte não me agrada. Não é? Esta parte não me agrada. É difícil de pregar, é duro de pregar. Mas já desde antes, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender e deixar os maus caminhos, e eu vou abrir as janelas dos céus e vai cair uma bênção tremenda. E se a igreja quer andar em avivamento, irmãos, é nestes últimos tempos, porque os anos estão a passar a correr, Jesus Cristo está às portas, irmãos, e temos pouco tempo, e como igreja somos chamados a viver em santidade, somos chamados a viver na vida abundante que Deus tem para nós. Se nós não vivemos, nós não podemos dar isso aos outros. Então Deus nos alerta hoje, a minha primeira, irmãos. Claro que a responsabilidade é pessoal, é intransferível, mas somos corpo e podemos prejudicar a obra de Cristo na terra porque somos um corpo. Então Deus vai revelar a Josué todo o processo, mas não diz quem. Reparem, Deus não disse logo a Josué, olha aí cá, é ele. Deus não disse, por que não disse? Há um tempo, há um processo. Irmãos, eu quero acreditar, e acho que não estou fora de uma possibilidade, porque eu acredito num Deus longânimo e misericordioso. Em um Deus que da mesma maneira que resgatou a Raab do meio daquela gente toda, porque confessou um Deus, e eu quero acreditar que se Acã tivesse resolvido isso a sós com Deus, ele teria sido poupado. Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Reparem, Deus disse, Israel roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio dos pertences. Houve violação da aliança, houve desobediência, roubaram aquilo que realmente tinha que ser dedicado a Deus, e que falamos de áreas da nossa vida, do nosso ser, da essência de nós, dos talentos, de tudo que temos, de tudo que somos. E qual foi a consequência? No versículo 12 nós temos, 7:12, já não serei convosco. Já não serei convosco. Eu estava a dizer ao princípio, não é em todas as guerras que a gente se mete que Deus está conosco. Cuidado. Então Deus dá instruções. Dispõe-te, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Há coisas condenadas no vosso meio. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes. A palavra aqui é, enquanto não desarraigardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã vos chegareis, segundo as vossas tribos, pronto, aquele processo todo, iriam chamando as tribos, depois as pessoas iriam sendo eliminadas, digamos assim, até chegar à pessoa que tinha tido o problema. Reparem que Deus adverte, os inimigos prevaleceriam e eles sofreriam derrota até que. Te perguntas por que vives algumas áreas em derrota? Porque há uma até que. Até que.
Na atualidade, irmãos, quando nós olhamos para o cristianismo, para o nascido de novo, para a igreja, a perda às vezes não é algo tão visual assim, tão rápido, mas é algo progressivo. Mas o certo é que o inimigo das nossas almas, ele vai ganhando terreno pouco a pouco e derrotando-nos em diferentes frentes, pessoalmente, casamento, filhos, família, materialmente, amigos, até que nos derrota completamente. Não conseguiremos resistir ao inimigo enquanto há brechas. Não conseguimos. Por isso é que Tiago disse: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Ele nos fala de uma fase de tristeza, nos fala de uma fase de lamento, nos fala de uma fase de choro, mas também nos diz que vai converter essa tristeza que é para arrependimento em alegria. Ele não nos diz, vais ficar ali no teu lama, no teu charco de culpa, do teu pecado. Não, confessa, arrepende-te, chora as misérias, mas Deus vai trazer alegria à tua vida depois. Mas tem que haver um passar por essa área, um sujeitar-nos a Deus. E aí sim, nós vamos resistir e Ele fugirá de nós. Reparem no versículo 7:12 de Josué. Eles não puderam resistir e deram as costas aos inimigos em Ai. Ficaram completamente vulneráveis aos danos, à morte. Nós não podemos dar as costas ao inimigo. Não é? A armadura do soldado romano era fundamentalmente na frente. Tanto que existia aquela formação tartaruga para quê? Para protegerem-se, não é? As costas. Assim que deixavam as costas livres, pimbas. Levavam, viraram costas, não vigiaram, não tomaram em conta os ataques do inimigo. O Espírito Santo nos capacita para nos resistirmos, irmãos. Não estamos só frente aos ataques de Satanás e as suas hostes. Mas se nós contristamos o Espírito Santo em nós e damos lugar à carne, o Espírito fica fraco e é derrotado. Então, quando sabemos que estamos mal, entramos em medo e ansiedade constante, olhando para as nossas costas por medo a ser atingido. Ora bem, quem era Acã? Acã era um descendente de Jacó, da tribo de Judá. É familiar para vocês? A tribo de Judá. A tribo de Judá seria pela qual viria quem? Jesus! Ele nem sabia, não é? Sabia que viria de Abraão, mas ainda não havia luz suficiente como nós temos hoje. Mas que coisa, que privilégio tão grande pertencer à genealogia de Jesus Cristo. Então, ele, quando é chamado a atenção, ele vai explicar na primeira pessoa o que aconteceu, ok? Ele vai explicar. Ele diz, verdadeiramente, isso temos nos versículos 20 e 21, verdadeiramente pequei. Ele tinha noção de que estava a desobedecer a Deus, consciente e voluntariamente. E depois a seguir disse, e eu vi entre os despojos. E eu fui ver este vi. Porque digo, tem que haver mais coisas aqui, não é só de ver, não é? Porque a gente, às vezes por olhar, por ver, não é nada mau. Mas este vi tem aqui um sentido muito curioso, que é uma observação mental, ou seja, observar, ponderar o que estamos a olhar. É parar e ponderar. Percebem? E há coisas, irmãos, que não temos nem que ponderar nada. Vemos e vamos embora. O que aconteceu com José? Acham que José não viu o corpo da mulher de Potifar? Viu! Mas quando ela lhe pôs a mão em cima, diz aqui, olha, tocar a campainha, vamos embora. É já correr. Porque não vale a pena ficar aqui a ponderar o corpo dela. Eu tenho que sair a correr.
Mas ele viu, ponderou mentalmente, observou. E diz que o que ele observou foi uma boa capa babilônica. Diz outras versões que era uma bela capa feita na Babilônia. Isso são palavras dele. Esta é a valoração, ou seja, o valor que ele fez da capa. Era boa. Aos seus olhos era uma coisa boa. Não vos lembra alguém chamado Eva? Era algo que parecia bom, mas era bom? Não era. Nós não temos muitos detalhes, não é, da capa. Há um boi de comentários, desculpem o boi. Boi de comentários sobre a capa, não é? Nos comentários bíblicos. Agora, devia ser algo importante. E até devia ser da casa real. E provavelmente estava tecido com fios de ouro. E muito provavelmente teria também adornos, figuras idólatras dos deuses cananeus. Mas o que ele viu isto é bom para mim. E eu levo isto daqui, apenas agora estamos a começar a vida, não é? Nesta terra cananeia, eu vou precisar de um fundo de reforma, um fundo de maneio. E eu vou levar a capa. E depois a seguir diz que viu outras coisas. Mas ele catalogou de bom algo que Deus tinha condenado. E que devia de ser destruído ou consagrado. Mas de maneira nenhuma ficar com ele. Era algo que não devia estar na sua propriedade, algo que não devia permanecer na sua vida, algo que o poderia contaminar, algo do qual ele tinha de abrir mão. Nem sequer a ponderar. Por vezes nós catalogamos como algo bom para nós quando Deus nos diz claramente que não é. Romanos 1:25 nos diz isso. Que trocaram a verdade pela mentira. E a palavra está expressamente a dizer que é mau. E nós dizemos, mas a mim me parece bom. Mas não é. E Deus nos diz, abre mão disso. Abre mão daquilo que te parece bom. Porque o que não é bom para mim, não é bom. Não deve ser bom para ti. Diz que encontrou 2 quilos de prata, mais ou menos, meio quilo de ouro. Provavelmente ele considerou, isto é garantia de sustento nos próximos anos. E o que ele fez? Ele colocou a sua esperança naquilo. Ele retirou a sua esperança de Deus. Quem sabe, isto Jericó correu bem, agora vamos lá ver os outros, não é? Lá ver, ainda por cima não nos deixou tocar em nada. Porque ele não compreendeu o conceito das primícias. De dar a Deus. De dar a Deus. E quando falo de primícias, irmãos, eu não estou a falar de dinheiro agora mesmo. Também está incluído, sim. Mas não estou a falar de dinheiro. Eu estou a falar de tudo que nós somos. O melhor de nós. Para Deus. Sobretudo a nossa fidelidade, a nossa santidade. Ele duvidou da capacidade de Deus de providenciar de tudo quanto necessitava. E não só. Diz que os cobiçou. Ele desejou ser mais rico do que os outros. Desejou ter mais. Cobiçar é desejar intensamente. Em Deuteronômio 7:25, como lemos, claramente Moisés diz, não cobiçarás, nem as tomarás para ti. Em 2 de Timóteo 2:22 nos diz que se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Foge igualmente das paixões malignas. Fujamos das paixões, dos desejos que estão fora da ordem de Deus. Aquilo que Deus chama mau é mau, não porque nos pareça a nós bom é bom. E ele diz, eu escondi na terra, no meio da minha tenda. Estavam escondidas no meio da sua tenda. No meio do lugar onde morava. Onde ele fazia a sua vida cotidiana. Onde era o seu refúgio. Onde se sentia à vontade. Onde ele era o que era realmente. Estavam escondidas ali. E a prata, diz ele, está enterrada ainda mais profunda. Estava a capa, o ouro e a prata ainda mais profunda.
levou toda a sua casa, influenciou toda a sua casa debaixo desse segredo mortal, porque era um segredo que traria a morte. Por vezes podemos pensar, irmãos, que o nosso pecado está tão bem escondido dos olhos dos outros, bem profundo no nosso coração, que ninguém vê. Mas Deus vê tudo. E os efeitos do pecado não serão poupados lá porque os outros não sabem. Os efeitos estão aí, ainda que tentemos disfarçar. Lucas 12, Jesus disse: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dizeste à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. Reparem, Acã escondeu a prata ainda mais profundo. Era o seu maior tesouro. O que não estava disposto mesmo a abrir mão, quem sabe se ele pensou, se me descobrirem eu dou a capa e o ouro, mas a prata está lá mais profundo, que é para ninguém encontrar mais, eu faço de conta e dou aquilo, mas o outro está lá mais profundo. Onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Onde está o nosso coração nesta manhã? O povo tinha de eliminar aquilo do meio deles para continuar a guerrear, a conquistar, a vencer. E nesta manhã esse é o desafio que Deus nos lança. Queremos vencer, queremos conquistar. Como igreja, na tua vida pessoal. Irmãos, o processo de purificação é algo contínuo, irmãos. Aqui não se trata de chegar aqui e dizer alguns são, alguns... Todos nós estamos em um processo de santificação, a começar por mim, até vocês, até a pessoa que está lá a servir. Todos nós. Tinha que ser eliminado, não dava de outra maneira. Então nós vemos que a família também foi apedrejada, a família também foi prejudicada. Como é que nós sabemos disso? Porque a lei diz em Deuteronômio 24:16 que quando os filhos não conheciam o pecado do pai, eles não pagavam por isso. Mas aqui nós vemos que eles de facto conheciam esposa e filhos. Eles foram apedrejados em um sítio que se chama Vale de Acor, que significa lugar de aflição. Até hoje há lá um monumento, penso eu, de pedras, não é? Para lembrar isto. Que mais tarde o profeta Oséias profetiza e diz que se irá converter numa porta de esperança. Coisa curiosa, não é? Falando da restauração final de Israel. É verdade que naquele lugar o Senhor apagou o furor, a sua ira, por causa do pecado que estava a haver. A mesma ira que caiu sobre Jesus quando esteve na cruz. A mesma ira. A ira contida no cálice que Jesus teve de beber, para que nós não o bebêssemos. Que bom, irmãos, é sabermos que a ira que caiu sobre Jesus há 2000 anos atrás satisfez a justiça de Deus de uma vez por todas. E que ainda hoje, irmãos, nós podemos ser limpos e restaurados à comunhão com Deus através desse sacrifício. Ainda hoje. Quem sabe, se alguém que me está a ouvir aqui, ou pela net, onde seja, não é? Ou vizinho, tem uma capa babilônica enterrada na sua tenda. Ou tem o ouro, ou tem a prata, que ela cataloga como algo bom. O mundo diz que é valioso, que é uma coisa boa, mas para Deus é pecado e nos afasta dele. Não sei o quão profundo isso pode estar enterrado na tua vida, mas eu sei que o meu Deus é aquele Deus que, através da ação do Espírito Santo, escava, encontra, desarraiga, liberta, limpa, purifica. Essa é a ação do Espírito Santo nesta manhã, irmãos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos.
Tão somente é necessário reconhecer, confessar ao Senhor e deixar que Deus purifique para deixares de viver em derrota. Deixa que ainda que este lugar, neste momento, tu te estás a ver confrontado agora ou confrontada com algo feio, que comece como um vale de Acor, como um lugar onde a justiça de Deus ela é requerida, onde o pecado é exposto diante de Deus. Deixa que termine como uma porta de esperança também para ti. Porque a ira de Deus já recaiu sobre Jesus. Deus te está a dizer, entrega-me isso. Tão somente arrepende-te, confessa. Não continues a esconder. Porque lembra-te que nesse vale de Acor, depois de ser a justiça de Deus ter caído, diz que depois a bênção foi restituída. E depois eles partiram para uma próxima conquista. E eles tiveram vitória. E outra conquista e tiveram vitória. E outra conquista e tiveram vitória. E por aí fora, porque houve restituição, houve restauração. Irmão, nem imaginamos o poder que a confissão e o arrependimento têm diante de Deus. É tão somente isso. É só reconhecer. É só reconhecer. O mesmo Deus que está aqui na frente, ali atrás, está no meio da casa de oração, está em todo lado. E eu sei que Deus está a falar conosco. E nesta hora, o Espírito Santo está a entrar na tua tenda. Ele está a entrar na tua tenda, mas não é para te condenar. É para te dizer que há solução para isso. Há solução para o pecado. Há solução para a derrota. Tão somente confessa, arrepende-te e deixa. E se não consegues fazer isso sozinho ou sozinha, pede ajuda. Pede ajuda. Se não sabes como fazer, pede ajuda. Mas tem que haver um antes e um depois. Eu não sei se tu estás aqui nesta manhã, é a primeira vez que estás a ouvir esta mensagem, e tu reconheces que há coisas que não estão bem na tua vida, que tu tens pecado diante de Deus, que tu tens feito coisas que não agradam a Deus, mas que tu percebeste que tu precisas te reconciliar com Deus, e tu queres sair por aquela porta em paz com Deus. Eu te desafio, enquanto todos estamos com os olhos fechados, a que fiques de pé ali onde tu estás. Tu reconheces alguma área da tua vida? Tu reconheces alguma coisa escondida debaixo da tua tenda? Fica de pé, nós vamos orar por ti. Não tens que ter vergonha nem medo. Não tens que olhar para o que vão pensar os outros. Pensa para o que Deus pensa. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, amém, aleluia. Deus está a olhar para ti com um olhar de misericórdia. Amém, aleluia. Deus está a olhar para ti com um olhar de graça. Graça e verdade. Amém, aleluia. Graça e verdade. Jesus Cristo era alguém cheio de graça e de verdade. Ele nos diz a verdade, mas também nos dá da sua graça, algo que não merecemos. E nesta manhã, diante do Senhor, há mais alguém que queira reconhecer, que se identificou com esta palavra nesta manhã. Alguém mais que se identificou com o pecado de Acã. Amém, glória a Deus. Mais alguém? Amém.
Amém, amém, aleluia. Aí onde tu estás, diz: Senhor, perdoa-me. Perdoa-me, Senhor, porque eu não abri mão, mas agora quero abrir mão desta área pecaminosa na minha vida. Amém. Obrigado, Deus, porque o sangue de Jesus me limpa. E eu reconheço diante de Ti que preciso de ser limpo. Limpa-me, Senhor. Diz isto ao Senhor nesta hora. Estou arrependido, eu estou arrependida. Limpa-me. Ajuda-me a viver em vitória, Senhor. Ajuda-me a viver em vitória. Aleluia, aleluia. Pai, obrigado por estas vidas que estão de pé. Obrigado por estas vidas, Senhor, que hoje estão a reconhecer diante de Ti que precisam de um antes e um depois. E que colocaram diante de Ti todas as coisas que estavam escondidas, enterradas, mas que hoje abrem mão disso tudo, sabendo que Jesus pagou por isso. Deus, nesta hora, Senhor, eu peço-te que o Teu Espírito Santo venha purificar, venha limpar. Espírito Santo, vai até o mais profundo dos corações agora e começa a limpar, começa a purificar, começa a desarraigar, começa a colocar o querer e o fazer pela Tua boa vontade. Começa a colocar o querer, um desejo fervoroso de viver em consagração contigo e para Ti, Senhor. Espírito Santo, Tu és aquele que faz tudo em nós. Não é pela nossa capacidade. Espírito Santo, dependemos de Ti agora.